Olá, meus queridos, quem vos saúda é o presbítero Paulo mais uma vez, professor aqui de teologia. Nesta feita a gente está trabalhando na segunda aula sobre pneumatologia. Que Deus abençoe a todos vocês. Espero que vocês gostaram da primeira aula. Presbítero Paulo, que primeira aula? Vai aqui no nosso canal, aqui embaixo, tá a primeira aula já, tá? Essa aqui é a segunda, a continuação. Eu não vou repetir para não ocupar o tempo dos irmãos. Sendo assim, se você não é inscrito no canal, se inscreva, deixa sua curtida porque essa aula vai ser bênção para a sua vida e deixe seu comentário se você gostou ou não do conteúdo de hoje. A segunda aula sobre pneumatologia. Curtir, deixar comentário e se inscrever no canal. Agora, se você gostar muito do nosso conteúdo, compartilhe esta aula para mais pessoas, para edificar também elas também, né? Mais pessoas para a glória de Deus, tá bom? Vamos pro review? Então vem comigo. Deus abençoe a todos. Vamos dar sequência então, meus queridos. A paz do Senhor a todos mais uma vez. Olha, vamos continuar a segunda aula sobre pneumatologia. Eu espero que vocês gostaram da primeira, tá bom? Vamos lá? A pessoa do Espírito Santo, amados, sempre existiu. No Bereshit, por exemplo, lá no princípio da criação, ele já estava atuando. É só você observar comigo depois. Você pode olhar na sua Bíblia, em Gênesis capítulo 1, versículo 2. Ele, o Espírito Santo, se movia sobre a face das águas. O motivo dele se apresentar ali se movendo é bastante discutido pelos eruditos, pelos teólogos, mas como diz o teólogo César Moisés, olha a importância que o pastor César Moisés fala: os teólogos não são obrigados a descobrir tudo. Sim, concordamos com a sua fala. Fechando aspas, né? Aquilo que a Bíblia não esclarece, amados, nós, meros humanos, são muito limitados ao acesso. Sendo assim, o Espírito Santo também, em Gênesis, corrobora em fazer, meus queridos, o homem à imagem da Trindade. No caso aí, nosso próprio Deus. Tá bom? Creio que o homem não é tricotomo à toa. Você sabia que nós somos corpo, alma e espírito? Pois bem, por isso que talvez pode existir a Trindade Santa, né? É uma especulação minha. Por mais que somos humanos, temos muita coisas parecidas com o ser de Deus, que um dia Ele, o nosso Deus, nos esclarecerá na eternidade, né? Por enquanto é só, de fato, especulações. Vamos continuar? Glória a Deus. A atuação do Espírito Santo, queridos, no Antigo Testamento, vamos lá, a atuação do Espírito Santo no Antigo Testamento. Além do que já foi mencionado até aqui, percebemos o modo que o Espírito Santo trabalhou na vida de alguns personagens da Bíblia de forma extraordinária. No livro de Êxodo, por exemplo, percebemos o Espírito Santo agir na vida de Bezalel e Aholiabe. Já ouviu essa história? Veja, no versículo 3: eu fiz que ficasse pleno do Espírito de Deus em sabedoria, entendimento e capacidade artística. Versículo 4: para desenhar e executar trabalhos em ouro, lembra? Prata e bronze. Versículo 5: para trabalhar com arte na escultura de pedras, para entalhar madeiras e realizar todo tipo de obra artesanal. Confira a sua Bíblia em Êxodo capítulo 31, nos versículos que eu citei, tá bom? É muito interessante como o Espírito Santo trabalhava já no Antigo Testamento, não é mesmo? Glória a Deus. Continuando, queridos. O Espírito capacitando estes dois com três coisas. Primeiro, sabedoria, entendimento, que é o segundo. Terceiro, capacidade artística, tá? Só com este dom gerado pelo Espírito que eles conseguiram fazer com perfeição todos os objetos e ornamentos do templo com perfeição. Se não fosse esse dom do Espírito Santo, era impossível. Olha como que o Espírito Santo é extraordinário. Então, sendo assim, não há limites para o Espírito Santo de Deus operar, tá bom? Não há limite. Tem gente que acha que o Espírito Santo é menor do que Deus. E não há limite para o Espírito Santo operar. Alguns juízes também tiveram experiências notáveis, como por exemplo, Sansão, que com uma queixada de jumento, amados, ele fere 1000 homens
Juízes, capítulo 15, versículo 14 e 16. Confira aí como os bereanos, dentro da sua Bíblia, tá bom? Reis também, como Davi, foi tão privilegiados com a presença do Espírito Santo em seu ser. Até o rei Davi, né, e outros reis também como Saul. Salmo 51, versículo 11. Por isso ganhou tantas lutas e suportou tantas provações, como ele narra também no Salmos 23. Interessante demais, né, queridos? Glória a Deus. Profetas e sacerdotes, todos os profetas do Antigo Testamento também receberam o dom da profecia por intermédio do Espírito Santo. Inclusive o Espírito Santo garante que os 70 listados por Moisés, isso é extraordinário, né? 70 que o Moisés listou, recebe também do poder do Espírito Santo para profetizar. Muito forte, né, meus irmãos? Desses escolhidos, 2 chamados, Eldade e Medade, que estavam fora do arraial da lista que Moisés fez, foram impactados com a manifestação do Espírito Santo em seu ser e também profetizaram. Louvado seja Deus. Até esses 2 estavam fora do arraial, profetizaram. Em suma, todos os profetas como Ezequiel, Zacarias, Isaías, outros, etc., que você pode lembrar aí, tem tantos, né? Tiveram o privilégio de sentir o toque do Espírito Santo para ser, queridos, um diferencial em seu tempo, despertando o povo para o arrependimento. Louvado seja Deus. Sendo assim, queridos, com isso posto, o Espírito Santo, como é de se notar, agiu na vida de poucos no Antigo Testamento, pois ainda não tinha sido profetizado como foi profetizado, tá bom? O Espírito Santo não tinha essa abrangência em massa, como nós vemos aí a partir do Atos capítulo 2, na igreja do Senhor. Pela vida do profeta Joel profetizou um derramar em massa de sua glória para expandir de forma exponencial o Evangelho de Cristo em todos os povos. Confira na sua Bíblia, Joel capítulo 2, versículo 28 ao 31. Tá bom, queridos? A atuação do Espírito Santo agora no Novo Testamento. Tá preparado? Louvado seja Deus. Vamos lá. É muito claro a atuação do Espírito Santo já no começo do Evangelho de Jesus Cristo. Não é verdade? Você vê ali o próprio precursor, né, João Batista, já preparando o caminho. O Espírito Santo toca aquela criança ali, primo de Jesus, né? Que também era o próprio João Batista. Louvado seja Deus. Então vamos lá. Já no nascimento do Senhor, nosso Senhor Jesus Cristo, ele foi o que gerou Jesus no ventre de Maria, de forma milagrosa, pelo poder do Espírito. Foi gerado pelo Espírito Santo, tá bom? Não foi de algo natural, mas sobrenatural. O versículo 35 diz assim, ó: então o anjo lhe esclareceu: o Espírito Santo virá sobre ti, e o poder do Altíssimo te cobrirá com a sua sombra. E por esse motivo, o ser que nascerá de ti será chamado Santo, Filho de Deus. Lucas capítulo 1, tá bom? Quem fala isso aí é o mensageiro anjo Gabriel, tá? Outro relato que nos chama muita atenção, meus queridos, esse relato é muito forte, está assim escrito, versículo 41, pode anotar na sua Bíblia, ou no seu caderno, né? Assim que Isabel ouviu a saudação de Maria, isso que eu falei para vocês lá atrás, o bebê agitou-se aonde? No seu ventre, e Isabel ficou plena do Espírito Santo, versículo 42, e com um forte grito exclamou, Isabel exclama assim para Maria: bendito és tu entre as mulheres, e bendito é o fruto do teu ventre, se tratando de Jesus Cristo. Louvado seja Deus, versículo 43. Mas qual é o motivo dessa graça maravilhosa? Que me venha visitar a mãe do meu Senhor. Lucas capítulo 1, queridos. Olha como que é extraordinário falar sobre o amado Espírito Santo. Nesse estudo maravilhoso, eu espero que você goste realmente de estudar a Bíblia, porque a gente trabalhamos alguns versículos da Bíblia e você pode pesquisar na sua casa, tá bom? Se realmente está escrito ou não. Pois nós vamos falar muito sobre a Bíblia ainda, a partir do versículo dos vídeos 3 e o 4 também, tá bom? Agora vamos prosseguir? Vamos. Louvado seja Deus. Isso mesmo que você leu, que você ouviu, né? Não só de Maria saudar Isabel, seu filho, agitar em seu ventre, e aqui é o bebê João Batista. Ele fica cheio do Espírito dentro da barriga de sua mãe. Aquele relato lá, queridos,
que nós estávamos ouvindo é que o João Batista recebe aí essa presença já do Espírito Santo dentro da barriga da mãe através do mexer de nosso Senhor Jesus Cristo. Isso é forte, né? Vamos continuar. João Batista, primo segundo de Jesus, filho de Isabel, foi o maior profeta de seu tempo depois de Jesus, pois, diferentemente dos profetas do Antigo Testamento, se você não sabe, vai ficar sabendo hoje, que ele profetizou o futuro, que profetizaram o futuro de João Batista, foi o precursor, como eu disse para vocês. João Batista, profeta João Batista, primo de Jesus segundo, foi o precursor que abriu as portas para a missão de Jesus, indicando o Messias no presente. Confere em Mateus capítulo 3, versículo 11. O Espírito Santo foi apresentado pela primeira vez à igreja, que estava para se formar ainda, estava primitiva, quando Jesus diz em João 14 que ele iria para o Pai, mas enviaria outro Consolador, e é com C maiúsculo, tá bom? Esse é o Espírito Santo, esse é Deus. Eu rogarei ao Pai, versículo 16 diz assim, no capítulo 14, e ele vos dará outro advogado, a fim de que esteja para sempre convosco. Versículo 17, o Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, porque não o vê, nem o conhece. Vós o conheceis, porque ele vive convosco, louvado seja Deus, e estará dentro de vós. João 14. Da mesma forma que Jesus, ele foi o Emanuel, Deus conosco, o Espírito Santo também estaria dentro de nós, marcando presença. Isso é importante a gente aprendermos aqui nesse estudo. Os discípulos não entenderam muita coisa da fala do Mestre, pois o Espírito Santo, amados, ainda não tinha vindo e manifestado seu poder para com eles. Fato que a promessa de Jesus sobre o derramar do Espírito Santo só seria concretizado, só seria possível, na verdade, para os salvos, por intermédio de sua palavra e pela regeneração completa deste amado Espírito Santo que eu trouxe para vocês, este estudo de hoje. Espero que vocês estejam sendo edificados. Essa é a nossa segunda aula. Que Deus abençoe a todos vocês. Até a terceira aula, para a glória de Deus, tá bom? Deus abençoe a todos, no nome